tempo. Bom, nós estávamos até a aula passada falando sobre como o Homo sapiens chegou até a América. Então, vimos algumas teorias, algumas hipóteses da chegada do Homo sapiens à América. Vimos, por exemplo, que o Homo sapiens ele pode tanto ter vindo, via continente, pelo Estreito de Bering, como ter vindo também por mar. Nós vimos algumas teorias com navegação de cabotagem, pela costa da América, ou mesmo algumas hipóteses como uma vinda muito mais anterior àquela que existe como hipótese principal, que é a do Estreito de Bering, que é uma hipótese que diz que o Homo sapiens chegou à América via Oceano Atlântico, passando pelo Oceano Atlântico, navegando África, América do Sul diretamente. Bom, essa é uma hipótese mais difícil de ser comprovada, que não existe vestígios arqueológicos ainda capazes de comprovar essa hipótese. Bom, mas sabemos que o Homo sapiens chegou à América do Sul e aqui começou a desenvolver a agricultura por volta dos 7.000 anos antes de Cristo. Então, um pouco mais tarde, como a gente falou também na aula passada, do que lá no Crescente Fértil, onde a agricultura começou por volta de 10.000 anos atrás. E olha só que interessante, o principal produto de consumo desses primeiros habitantes do Brasil é a mandioca, a velha e conhecida mandioca. Então aqui nós temos alguns produtos derivados da mandioca, a farinha de mandioca, o pão de queijo, a tapioca. Com a mandioca nós fazemos vários produtos. O polvilho azedo, o polvilho doce, que dá origem a alguns outros produtos que a gente conhece e alguns nem tanto, porque é mais consumido no norte e nordeste do Brasil. Bom, o estudo dos esqueletos humanos no Brasil teve origem no século XIX, com escavações em Minas Gerais, Lagoa Santa, e ali foram encontrados alguns animais que já não existem mais, e além da ossada de 30 humanos. No século XX, foi encontrado aqui Homo sapiens, um crânio feminino de aproximadamente 11.500 anos, que é da Luzia. A Luzia ela não foi encontrada pelo Walter Neves, mas o arqueólogo Walter Neves ele fez todo um estudo em cima da Luzia e reconstituiu o crânio da Luzia. Nós estamos vendo a imagem aí do Walter Neves com o crânio da Luzia reconstituído. Sabemos que o crânio da Luzia e os seus restos arqueológicos estavam no Museu Nacional, aquele que pegou fogo há um tempo atrás. Eu não sei como que está hoje. Alguns diziam que o crânio foi salvo, outros não. Eu acabei não acompanhando mais. É algo interessante para vocês pesquisarem. Nós temos um grande sítio arqueológico no Brasil, que é no Piauí, na São Raimundo Nonato, onde ali existem muitas pinturas rupestres, e uma arqueóloga chamada Niede Guidon, ela encontrou alguns vestígios que podem ter sido produzidos há mais de 50.000 anos. Lembra quando eu falei dessa possível passagem direta da África para o Brasil através de embarcações? A Niede Guidon defende essa teoria
porque ela encontrou alguns vestígios de carvão, mas não encontrou nenhum vestígio humano. Bom, esses vestígios, dizem, né, os especialistas, não comprovam tanta coisa. Por quê? Porque são vestígios de carvão que podem ter sido queimados por um incêndio natural. Mas a NIED defende que existiam povos nessa região há mais de 50 mil anos. Uma dificuldade ela conseguir provar isso, mas ela defende. Então é uma arqueóloga respeitável, é necessário tomar, né, como possível a hipótese dela. Nós também temos uma grande quantidade de restos arqueológicos no litoral brasileiro. E esses povos que viviam no litoral, viviam de pesca principalmente, eles colocavam alguns restos de ossos ou mesmo, né, de peixes que eles consumiam em montes junto com conchas. Esses montes são chamados de sambaquis. Então, você tem uma grande quantidade no litoral brasileiro desses sambaquis, principalmente nas regiões sul e sudeste. Ali você encontra, né, ossos humanos, encontra artefatos, restos de fogueira. É possível, né, estudar esses sambaquis como uns sítios arqueológicos bastante ricos em vestígios arqueológicos, certo? Então, e também saber de mais um modo de vida de povos que aqui viveram durante o período que a gente está estudando aí, que é o Neolítico. Bom, aqui nós estamos na página, vamos ver que página que a gente está. Nós estamos na página 70. Na página 70 tem um organizar conhecimento que eu quero que vocês façam para essa semana, mas vou dar mais uma atividade mais à frente, tá? Então vocês façam esse organizar conhecimento da página 70, certo? Vamos passar agora para a próxima unidade, dar uma lida aqui nesse É Bom Saber também, que fala de um outro resto de um homem encontrado no Vale do Ribeira, né, com a arcada dentária. A arcada dentária é chamado de Luzio. É interessante aqui, né, no livro digital ele tem uma interação, né, com o livro. Você pode ir clicando, ele vai falando algumas coisas, né? Então, assim, quem puder acessar o livro digital, tem algumas interações, certo? Vamos lá para a próxima unidade. Transformações na paisagem amazônica. Bom, nós sabemos que a Amazônia é uma região gigantesca, né? Não é uma região que está situada somente no Brasil, então está Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Suriname e Guianas. Mas a maior parte dela está no Brasil, 59%. E ela é chamada de Amazônia Legal. Ela está nos estados do Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Tocantins. Segundo a arqueóloga Ana Roosevelt, a Amazônia ela é ocupada desde 11.200 anos atrás, que tem alguns restos arqueológicos encontrados na caverna da Pedra Pintada em Monte Alegre, no Pará, que dá esses indícios de 11.200 anos atrás. Bom, os índios são, de certa forma, descendentes diretos desses primeiros povos. Aí nós vemos umas crianças brincando na água. É uma foto de invejar a felicidade que essas crianças estão ao banhar-se aí no rio. Esse é no rio, em São Félix do Xingu, no Pará. Bom, a Amazônia então ela é habitada há 11.200
200 anos atrás, o que a gente pode pensar a respeito do modo de vida desses povos? Esses povos eles vão também caçar, coletar frutos, raízes, pescar nos rios. Então, assim, né, grupos de caçadores-coletores. Muda o que eles vão caçar, o que eles vão, né, comer. Então, diferente dos caçadores-coletores de outras regiões do mundo, aqui eles vão caçar e coletar os animais que existem, né, na região amazônica e coletar raízes que existem lá na região, comer, por exemplo, castanha do Pará, pitomba e outras coisas, pescar peixe, tartaruga, enfim, vai modificar o que eles, né, consomem, mas o modo de vida praticamente, né, idêntico a outros povos do Neolítico que eram caçadores e coletores. E também mudam as ferramentas, né? Povos que elaboram melhor as ferramentas, povos que não elaboram tanto. Mas chega um momento que a agricultura, né, proporciona a sedentarização, eles deixam de ser caçadores e coletores simplesmente para se sedentarizar, para se fixar num lugar ali, vão fazer algumas culturas, né, de agricultura, como mandioca, milho, batata doce. Então, assim, eles vão na Amazônia, não vão combinar, né? Porque é uma região rica, apesar de que lá no início, se a gente pegar a leitura, né, do início lá da unidade 3, nós vamos ver o que, né? No início, não existia uma quantidade de florestas no Brasil, era mais, né, estepes, porque você tinha grandes animais que viviam nessas estepes. Depois, por alguma interferência climática, essas regiões de grandes estepes vão sofrer inundações, vão, né, crescer grandes florestas. E até esses animais, grandes animais, como a gente já viu, falou da preguiça gigante, eles vão ser extintos. E esses povos vivendo dentro dessa região de floresta, eles vão combinar caça, coleta com a agricultura, certo? Então são, de certa forma, né, sociedades que adotam um sedentarismo em determinado momento. Não são sociedades, né, como muitos passam a dizer, selvagens, atrasadas, né? São selvagens que vivem na selva, né? A palavra selvagem vem de selva, mas tem uma cultura própria. Então, desenvolveram, né, religiões, desenvolveram construções, produziram, né, uma cultura relevante. Toda a sociedade que nós estudamos do Neolítico ou, né, da Antiguidade são sociedades que produziram culturas relevantes. Muda, né, uma cultura para outra. Por exemplo, né, sociedades como Marajoara tinha uma produção de cerâmica que hoje é vista como obra de arte. Essa cultura marajoara, eles criaram, né, um tipo de cerâmica muito, muito admirado até hoje em dia. Então são né, que vocês podem ver aqui no livro digital também. Ó. Esse aqui é Muiraquitã, que é um objeto feito, né, com a imagem de uma pequena rã. Ó, aqui um vaso marajoara. Bonito, muito bonito. Outro vaso marajoara também. Então é um tipo de cerâmica bastante apreciado até os dias de hoje, certo?
Vocês podem dar uma pesquisada sobre a cultura marajoara. Hoje, infelizmente, nós vivenciamos um desmatamento geral da Amazônia, Amazônia Legal. Então, assim, é um desmatamento que vai, né, depredando uma região de grande riqueza ambiental. Então, precisamos ficar de olho nisso para que, né, a Amazônia possa continuar preservada. Nós não precisamos, né, desmatar a Amazônia para o crescimento econômico. Eu acho que assim o Brasil pode ser um país que alie a desenvolvimento tecnológico, econômico com a preservação, que hoje é muito importante. Nós temos, né, uma cultura indígena ainda na Amazônia, muito grande, de povos que são descendentes desses antigos povos. São populações caboclas, ribeirinhas, que usam também a floresta. Então, assim, vivem, né, da floresta. Aqui nós temos uma imagem de um índio que está limpando alguns peixes. Então, nós temos hoje, né, na Amazônia Legal, 25 milhões de pessoas vivendo lá. A maioria deles são descendentes de indígenas e alguns, né, colonizadores portugueses, menor escala os africanos. Então nós temos uma grande quantidade de pessoas que foi morar, né, no século XX lá na Amazônia, tentar a vida lá por questões, né, de encontrar algum tipo de meio de vida, certo? Aqui a gente tem palafitas construídas à margem do rio Amazonas, município de Almeirim, Pará. A gente não faz ideia de como é diferente o estado de São Paulo dos demais estados do Brasil. Quem nunca saiu do estado de São Paulo não faz ideia de como o Brasil é diferente, como o Brasil ele se modifica de região para região.